Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia. E se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Me segue nas minhas redes sociais, Facebook, Instagram e Telegram. Uma tragédia assolou o nosso país. O Rio Grande do Sul passa por dias tenebrosos, como nunca existiu em toda a história. Uma grande área devastada pela natureza, desordens climáticas, tempestades, raios, trovões, rios imensos em sua revolta, levando embora tudo ao redor. Muitos procuram respostas, mas não conseguem encontrar, porque afinal de contas, o mais importante em meio à tragédia é como encontrar o Senhor em meio a tanto sofrimento. A angústia, o desespero fazem com que as pessoas muitas vezes clamem ao Senhor e não encontrem resposta, ou em outras ocasiões possam encontrar a resposta que tanto almejam. É na hora da dependência total de Deus que possamos entender com mais clareza que a única coisa que importa no mundo é seguir os passos com a presença do Deus poderoso. E que esta vida é passageira. Um dia estaremos com Ele na eternidade. E quando semeamos na carne, na natureza pecaminosa, nós colheremos apenas destruição. Mas quando semeamos no Espírito, colheremos a vida eterna. Muitos olham para Deus apenas como amor, porque realmente Deus é amor. E nós, como primeiro mandamento, devemos amá-lo acima de todas as coisas, de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. Isso significa que acima da cultura e do sistema mundial, esse deve ser o nosso amor. Mas nosso Deus também é fogo consumidor. E se você se abrir para Ele, Ele consumirá a sua vida. Jesus amedrontou os israelitas quando consumiu o topo do Monte Sinai com fogo. E o seu sofrimento não diminuiu a sua majestade, mas a aumentou. O seu sacrifício não fez menos fogo consumidor, mas permitiu que nos aproximássemos do fogo consumidor e sobrevivêssemos. Êxodo 19, versículo 16. E aconteceu que no terceiro dia de manhã houve trovões e relâmpagos, e uma densa nuvem sobre o monte, e a voz da trombeta soou, o toque longo. Assim tremeu todo o povo que estava no acampamento. E Moisés levou o povo para fora do acampamento ao encontro de Deus, e ficaram ao pé do monte. E o monte Sinai estava todo ele envolto em fumaça, porque o Senhor desceu sobre ele em fogo. E a fumaça dele subia como a fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente. E quando a voz da trombeta soou, o toque longo, e se tornou cada vez mais alto, Moisés falou, e Deus lhe respondeu por uma voz. E o Senhor desceu sobre o monte Sinai, no cume do monte, e o Senhor chamou Moisés para o cume do monte, e Moisés subiu. E disse o Senhor a Moisés, desce, adverte o povo, para que não ultrapasse, para ver o Senhor, e muitos deles morram. A presença de Deus é seguida de terremotos, relâmpagos, trovões, furacões e tempestades. Coisas que não podemos controlar. E que também nos atemorizam, amedrontam o nosso coração. Deus criou todas essas coisas e elas são menos aterrorizantes que a sua glória. Jesus não está satisfeito em ser um mero acessório em sua vida. O seu amor o consumiu ao ponto de levá-lo ao alto sacrifício. E ele formará um povo semelhante, consumido de amor por ele. O fato dele tolerar tanto o nosso egocentrismo é uma demonstração da sua humildade, bondade, paciência e amor por nós. Sim,
é tempo de nos movermos em direção ao que importa e pararmos de olhar apenas para os nossos valores fúteis que nos carregam para nada. Êxodo 20, 18. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o barulho da trombeta e o monte fumegando. E quando o povo viu isso, apartou-se e ficou de longe. O povo estava se afastando da presença de Deus, porque não conseguia tolerar tamanho medo consumidor. E este medo de nos aproximarmos de Deus fala muito sobre o quanto realmente estamos dispostos a nos abster de muitas coisas de nossa vida em prol deste amor que dizemos ter pelo nosso Senhor. Será que temos medo de abrir mão de tantas coisas em nossa vida que preferimos ficar a alguns passos de distância da voz de Deus, para que outros que conseguem se aproximar dele ouçam a sua voz e venham nos avisar? Será que estamos ao ponto, embebidos e mergulhados no pecado e no engano, que hoje não temos coragem de mostrar a nossa nudez para o nosso Pai? O profeta Isaías fala sobre a glória de Deus em Isaías capítulo 6, versículo 1. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi também o Senhor assentado sobre um trono, alto e exaltado, e a orla de seu manto encheu o templo. Acima situavam-se os serafins, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam sua face, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E um clamava em direção ao outro, e dizia: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta moveram-se à voz do que clamava, e a casa foi cheia com fumaça. Apocalipse capítulo 4, versículo 1 em diante. Depois disso eu olhei e eis que uma porta estava aberta no céu. E a primeira voz que eu ouvi era como se fosse de uma trombeta falando comigo, que disse: Sobe aqui e te mostrarei as coisas que acontecerão daqui em diante. Imediatamente estava eu no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu e um assentado no trono. E aquele que estava sentado era semelhante na aparência à pedra de jaspe e de sardônica, e havia um arco-íris ao redor do trono, pelo que parecia uma esmeralda. E ao redor do trono havia 24 assentos, e sobre os assentos eu vi 24 anciãos assentados, vestidos de vestes brancas, e eles tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes. E havia 7 lâmpadas de fogo queimando diante do trono, que são os 7 Espíritos de Deus. O Senhor se manifesta em meio ao sofrimento. Por isso, independente do que hoje você esteja passando, creia, esta vida é apenas passageira. Em breve estaremos junto do nosso Pai, por toda a eternidade. Mas hoje, independente da sua situação, ou de pessoas que você ama, ou até mesmo daqueles que estão passando pela maior tragédia de suas vidas, a nossa tarefa como cristãos, como corpo, é auxiliarmos as pessoas que estão em sofrimento, olharmos com um olhar de misericórdia e colocarmos nossa fé em ação. Sim, se você tem possibilidades, ajude de maneira física, vá até os locais e ajude. Se você não pode, ajude com transferências financeiras, ou se ainda assim você não pode, ajude em oração. Mas talvez hoje você também esteja vivendo um tempo de tempestades em sua vida, de sofrimento, de angústia. E por conta desta tragédia que está acontecendo no Rio Grande do Sul, você começou a repensar que talvez o seu problema não seja tão grande assim, ou talvez você ainda hoje possa renovar a sua vida, ou pelo menos dar o primeiro passo, entender que onde a glória de Deus entra, todo medo precisa sair, toda angústia precisa ir embora. E entender que mesmo em meio às maiores calamidades, aos piores dias de nossa vida, o Senhor se manifesta com sua glória
E a sua glória é muito maior do que todos os trovões, todas as tempestades, todos os raios que nos assolam, que nos assombram, seja de maneira literal, seja de maneira simbólica. É claro que o meu coração se enche de clamor pela solução da situação no Rio Grande do Sul. E é por isso que estamos aqui nos unindo para orarmos por cada um deles. Eu quero te convidar agora para fechar os teus olhos aonde você estiver, para que estejamos orando. Senhor nosso Deus e nosso Pai, sabemos que o Senhor está em meio ao sofrimento. Sabemos que o Senhor está em meio a calamidades, a tragédias, a dias maus e difíceis. Mas também sabemos, Pai, que o nosso coração precisa depender de Ti em toda e qualquer situação. Faz isso conosco, Pai, neste momento. E faz isso com cada um dos que estão agora passando tristezas, necessidades, lá no Rio Grande do Sul. Abençoa cada uma das pessoas, Senhor, que estão em refúgios, que estão em abrigos, que precisam hoje de um abraço, que precisam hoje, Pai, receber uma roupa para que seja esquentado, que chegue esta provisão. Em nome de Jesus, mobiliza os governos, Pai, que parecem não estar tão preocupados, mas é o Senhor quem muda os corações. Vá até as lideranças, Pai, que elas possam auxiliar nessa fase tão difícil do Rio Grande do Sul. Vá agora ao encontro de cada um, Pai, em nome de Jesus. Entregamos cada família ali representada, cada um que perdeu um ente querido, cada um que está doente agora, que está necessitado financeiramente, que está sem nada para morar. Vai levantando pessoas com situação financeira boa para levar doações, para trazer provisão. O Senhor é o Deus de todas as coisas e o Senhor é o Deus de todo o dinheiro e provisão financeira. Eu entrego também cada um dos teus filhos que estão ouvindo esta oração, que estão hoje precisando da tua mão forte e poderosa para receber um milagre, para receber cura, para receber restauração na vida, no casamento, na família, no seu trabalho, na sua saúde. Vem agora com a tua provisão, Senhor, e traz um milagre para os teus filhos. É o que eu te peço e já te agradecemos, crendo que o Senhor está conosco no dia bom e no dia mau. Amém. Deus abençoe cada um de vocês, queridos. Fiquem na paz, continuemos em oração e auxílio. Em nome de Jesus. Amém.